nós meditaremos na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Esse é o texto que nós temos estudado e que hoje nós vamos continuar. Faremos a leitura mais uma vez desse texto. Como já disse nas outras oportunidades, o apóstolo Paulo está concluindo os escritos para esta igreja e agora ele começa a dar várias recomendações, várias instruções, vários mandamentos, várias ordens, curtas, objetivas, diretas, pontuais, mas que tem grande profundidade para a vida da igreja, para aquilo que Deus espera que seja a realidade da igreja. E isso envolve instruções para os membros da igreja, para a liderança da igreja. Isso envolve instruções, como veremos, para a vida pessoal, quando nós estamos fora da igreja, como já vimos, para a vida pessoal, quando estamos reunidos como igreja. Então são vários ensinamentos. Versículo 12 do capítulo 5, ele nos diz o seguinte: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Versículo 14, ele continua instruindo e diz: irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Verso 16, estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Esse é o texto que temos trabalhado. Hoje nós vamos ficar com o começo aqui do versículo 16, 17, 18, ou com esse conjunto de verdades, e exploraremos isso devagar, com cuidado e com atenção, porque as verdades que estão aqui colocadas para nós, irmãos, farão e fazem toda a diferença. Então, como eu já disse, algumas observações, eu vou fazendo aqui e a gente vai avançando. A primeira observação que nesse momento faço é que esta passagem, ela se aplica a todo crente e a toda hora. Todo aquele que serve, que conhece, que pertence ao Senhor, em primeiro lugar, essa passagem é para você. Essa passagem é para mim. E para qual momento essa passagem se aplica? Para cada momento. Todos os momentos. Como disse, nós vimos versículos aqui, estudamos juntos, versículos que aplicam-se quando nós estivermos reunidos como corpo. Versículos que vai dizer, olha, essa é a responsabilidade da liderança. Essa é a responsabilidade da igreja para com os líderes. Já vimos isso. Esse é o momento de culto, esse é o momento de reunião, esse é o momento de encontro. Agora, esses versículos 16, 17 e 18, ele se aplica a cada um dos crentes, não apenas quando estão reunidos, mas principalmente quando estão durante a semana, quando estão trabalhando, quando estão em casa, quando estão aí vivendo as suas vidas. Esse é o ponto aqui nos primeiros versículos. E Paulo dá instruções às nossas vidas pessoais.
Tá? Essa é a ideia. Essas são atitudes e atividades que deveriam ser evidentes em nossas vidas, tá? A toda hora, a todo momento, e não apenas quando nos reunimos. Essa é a ideia. A primeira observação que faço é essa daqui. A segunda observação que eu faço é o seguinte, é que todas essas frases, nesse trecho, são mandamentos de Deus. Tá? Não são sugestões de Deus. Não são questões opcionais, que se eu pertenço a Deus, então eu posso ou não observar, posso ou não cumprir. Não, não se enquadra nisso. O que Paulo diz aqui sobre estar alegre, nunca deixar de orar e sempre ser gratos, está num tempo imperativo de cada um desses verbos. Então, consequentemente, é uma ordem, uma ordenança, é um mandamento de Deus para aquele que o serve. Consequentemente, se eu não estou vivendo dessa forma, implica no quê? Em desobedecer uma ordem. Implica estar vivendo desajustado, implica, vamos dar um nome bíblico para isso, implica em estar vivendo em pecado, e nós disso prestaremos contas a Deus. Isso é um imperativo. O imperativo é uma ordem, é um mandamento, tá? E quando nós não cumprimos, nós estamos desobedecendo. E precisamos, então, mudar essa atitude, precisamos ajustar as nossas vidas para que possamos, então, refletir aquilo que Deus espera. Tá? Então, isso é algo muito sério. Não é algo simples, é algo sério. Terceira observação inicial, nós podemos ver aqui, é que em cada breve mandamento desse, como destaquei, encontram palavras simples, mas surpreendentes. Em que sentido eu me refiro? O texto nos diz assim, olha, versículo de número 16. Estejam sempre alegres. O versículo 16 vai classificar a ordem e quando devemos obedecer. Não é só para estar alegre, é para estar alegre sempre. O próximo versículo vai dizer que nós devemos orar, ok? Mas algo simples e surpreendente diz o seguinte: nunca deixem de orar. Percebe aqui? O próximo versículo vai dizer que nós precisamos ser gratos. Mas em qual momento, em quais circunstâncias Paulo vai dizer? Em todas as circunstâncias. Percebe que isso muda tudo? Muda totalmente, porque não apenas existe uma ordem, não apenas existe um mandamento de Deus, mas quando esse mandamento vem e diz que nós precisamos estar alegres, diz em todo momento. Quando precisamos orar, diz orar sempre, ou conforme, outras versões da Bíblia, talvez mais conhecido esse versículo, orai sem cessar. Ou sermos e estarmos agradecidos, e ele diz, em todas as... Irmãos, isso aqui é um divisor de águas. Primeiro porque, na verdade, a proposta que nos é feita, o mandamento que chega a cada um de nós, é impossível de praticá-lo. Não temos em nós condições ou capacidade de obedecer o que nos é pedido aqui. Precisamos que fora de nós, sobrenaturalmente, exista o quê? Poder, capacidade, para então nós atendermos e obedecermos aquilo que Deus exige de nós. Isso é importante. Tá? Então, observe junto comigo
algo nesse sentido. O texto vai classificar a alegria que nós precisamos ter. E ele diz que é sempre. É natural, qualquer pessoa não precisa servir a Deus para que de vez em quando a pessoa sinta o quê? Alegria. Isso é normal, irmãos. Coisas boas acontecem, isso alegra o coração das pessoas, não é verdade? Então, não precisa servir a Deus, não precisa ser cristão, para de vez em quando você se encontrar alegre. Não precisa conhecer a Deus, não precisa servir a Deus, para de vez em quando você fazer uma oração. Incrédulos fazem orações. Normalmente é quando a situação aperta, não é? Quando fica difícil, a pessoa, meu Deus, me ajude, Senhor, até pede para que oremos. Quantos e quantos pedidos de oração chega a cada um de nós, e nós sabemos que é por uma pessoa ou por uma situação de alguém que não serve a Deus, mas que de momentos em momentos essa pessoa também ora. Nós sabemos que o natural é que de vez em quando, por algumas situações, exista o quê? Por parte de qualquer pessoa? Gratidão. Tem gente que é extremamente grato por um cachorrinho que ganhou. Né? Você gosta de cachorro? Gosta de cachorrinho? Quer ficar feliz? Eu vou te dar um cachorrinho. Pesa uns 25 quilos, né? Esses dias eu estava trabalhando com um pastor, com o pastor Ulisses e com o pastor Eutálio, ele é de Osasco. A gente estava na casa do pastor Ulisses. E aí o vizinho do pastor Ulisses deu um coelho para o pastor Eutálio. Ah, pensa num homem de 62 anos, feliz levando numa gaiola um coelho para casa. E agradeceu, e levou, aí chegou lá o netinho, né? Ah, já tinha, tá vendo a intenção, né? Já tinha um netinho lá, aqui, o coelho é meu, e vai ficar com o coelho. Né? Irmãos, não precisa alguém servir a Deus para ter momentos de gratidão, de agradecimento. Então, o que fazem desses versículos ser distintamente algo cristão? São essas palavras. Sempre. Continuamente. E em qualquer circunstância. É alegrar, mas alegrar sempre. É orar, mas é orar sem cessar. É estar continuamente orando. E é ser agradecido em todas, e não em algumas, mas em todas as circunstâncias. Isso é o recorte que Paulo faz para nós e diz, isso sim pertence apenas a quem serve a Jesus. Quem pertence ao Senhor. E por isso, exatamente por isso, que nós precisamos de força sobrenatural. Que nós precisamos da capacitação do Espírito Santo para estar alegre, sabe quando? Em todos os momentos. Para orar em cada momento. Para estar agradecido a cada momento. Tá? Isso não é natural. O que é natural, na verdade, nós reagirmos diante das situações da vida? Tá? Quando chegam tempos difíceis, é natural, é normal nós nos alegrarmos? Não. Não é normal. O natural, o normal diante de situações difíceis, diante de dor, diante de problemas, é nós ficarmos abatidos, tristes. E eu vou explicar sobre isso mais para frente, tá? Mas isso é o natural. É natural para você, diante de situações difíceis na vida, você buscar a Deus em oração, ou você rapidamente tentar solucionar o problema? O que é natural? Solucionar o problema, né? Às vezes, enquanto ora, agindo sem esperar a resposta de Deus. Isso é o natural para nós. É natural para nós estarmos e sermos agradecidos diante de situações difíceis? Não. Diante de situações difíceis, nós naturalmente murmuramos, reclamamos, encontramos e queremos achar o culpado para a situação, não é verdade? Nos vitimizamos, isso é o natural.
Por isso que o poder sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas é a única forma que vai nos capacitar a obedecermos esses mandamentos que Paulo escreve aqui para nós, para a igreja em Corinto. Quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, nós podemos ver Jesus vivendo dessa forma. Jesus era uma pessoa alegre. Eu não sei qual é a imagem que você tem de Jesus, mas certamente o que a Bíblia apresenta para nós, Jesus não era alguém carrancudo, fechado, né? Jesus era uma pessoa alegre. Não era um tagarelo, um humorista stand-up. Não, Jesus não era isso. Mas Jesus era uma pessoa extremamente alegre. E certa vez, ele dizendo para os discípulos, né? Ele fala para os discípulos, ele quis que a sua alegria, ele vai dizer que o meu gozo permaneça, esteja em vocês, e seja a sua alegria. Jesus é a fonte de alegria. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ver claramente Jesus tendo uma vida de oração. Não apenas em momentos pontuais do seu ministério, como sim foi. Às vezes Jesus passava a noite orando. Mas Jesus mantinha uma relação com o Pai de constante oração. E quando nós olhamos para a Bíblia também, nós podemos observar que Jesus era alguém que sempre agradecia, sempre dava graças ao Pai por tudo. Por tudo. Então, na verdade, não é surpresa, né? O que significa a palavra cristão? O que é ser um cristão? É ser um imitador de Cristo. A palavra cristão significa exatamente isso. É alguém que é um pequeno Cristo, que está imitando a Cristo. Então a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, nos traz mandamentos, e nós os vemos sendo cumpridos em Jesus, de tal forma que ser cristão é exatamente vivermos como Jesus viveu e cumprirmos a palavra que Jesus nos dá nesse momento. Tá? Eu esqueci de falar o tema da mensagem, né, Eliabe? Eliabe está olhando para mim ali, não falou nada. Eu não sei se ele já anotou alguma coisa ali como tema da mensagem, acho que não, né? Mas o tema da mensagem é assim: igreja, povo alegre, povo que ora e povo grato. Esse é o tema da mensagem, viu? Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós podemos ver que essa é a vontade de Deus, para que a igreja seja um povo alegre. Pertencer à igreja não é pertencer a um público triste, não, mas de jeito nenhum, irmãos. Se andam vendendo alguma ideia fora da Bíblia de que servir a Deus é estar ausente de qualquer problema na vida, de qualquer dificuldade, que é nadar de braçada na prosperidade, na vitória. Olha, a Bíblia não diz isso não, viu? Mas a Bíblia vai dizer que servir a Deus é pertencer a esse Deus a tal ponto que mesmo diante das lutas e dos problemas, nós podemos ter alegria. Nós podemos estar alegres. Por isso que o encontro dos que pertencem ao Senhor tem que ser um dia festivo. Cantar ao Senhor tem que ser com alegria. Estar reunidos tem que ser algo que nos motiva e nos anima em estar. Culto fúnebre, ele é para alguns momentos. É momentos em que pessoas partiram desse mundo. Então, aquele ambiente é um ambiente de contrição, é um ambiente, né, onde estaremos louvando a Deus pela vida da pessoa que já não está mais entre nós, choramos, sentimos saudade, mas o culto normalmente que acontece na igreja, irmãos, tem que ser um culto alegre. Tem que ser, por quê? Porque essa é a vontade de Deus. E a vida do crente fora do culto? A alegria. Ele pertence a Deus, ora pois. Ele é do Senhor. Tá? Então, a pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte: tenho eu obedecido a Deus nesses 3 mandamentos aqui? Estou eu correspondendo diante das circunstâncias da vida, sendo alegre, estando alegre?
Tenho eu orado constantemente ao Senhor? Tenho eu sido agradecido por tudo que me acontece ou em tudo que estou envolvido? Essas são perguntas que nós precisamos responder. Estou eu vivendo uma vida que agrade ao Senhor? Só que para responder essas perguntas, nós precisamos ter certeza de que nós entendemos o que a Bíblia diz do que isso significa. Porque se nós definirmos o que é regozijar sempre, o sempre estar alegre, o orar sem cessar e o dar sempre graças, de uma forma que a Bíblia não está definindo, nós estaremos desajustados, correto? Então nós precisamos, né, olhar e estudar o que a Bíblia diz sobre isso, o que ela está querendo nos ensinar, para então nós avaliarmos se as nossas vidas estão alinhadas com isso. Podemos entender errado. Podemos achar que o orar sem cessar é dobrar o joelho aqui e nunca mais levantar. Em oração, orando formalmente. Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Podemos achar que o sempre estar alegres, não cabe momentos de tristeza na nossa vida, de contrição, não cabe choro na vida. Quem serve ao Senhor não pode chorar. Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Então nós precisamos olhar para a Bíblia e entender o que ela tem a dizer, para analisar as nossas vidas e responder: tenho eu vivido de acordo com o que Ele manda? Então a primeira coisa que nós devemos considerar nessa direção é entender que essas 3 ordens, é que todas elas estão centralizadas em Deus. Em primeiro lugar. Então isso na prática se desenrola da seguinte forma: quando nós nos alegramos, nós estamos e devemos nos alegrar em Deus. Isso é contrário ao nosso raciocínio cotidiano, né? Porque nós nos alegramos no quê, normalmente? Nas circunstâncias. Né? Conseguiu comprar o que você estava pretendendo comprar? Então a gente está alegre. Levaram o que você comprou, então você está triste. É assim que a gente vai medindo a alegria. Está tudo bem? Não está com dor? Não está com nenhum impedimento? Então, alegre. Está com problema? Está com dificuldade? Tristeza? Mas será que é isso que a Bíblia está dizendo? Não, a Bíblia está nos convidando a centralizar isso em Deus, que é a fonte de alegria. Em outras palavras, Deus deve ser, o próprio Deus deve ser a nossa maior alegria. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que nós constantemente dependemos de Deus. Oração, em primeiro lugar, é adoração. Oração é dependência, é declarar: Senhor, eu preciso do Senhor. Quando Paulo nos convida a orar sempre, ele está nos convidando a nos voltarmos em dependência de Deus, não apenas para grandes necessidades, para as necessidades do dia a dia, para cada momento, para cada circunstância. Tá? Quando nós damos graças, nós estamos mostrando um coração de gratidão a Deus, reconhecendo que só da graça dele é que vem as bênçãos sobre as nossas vidas. Então, ter um coração grato a Deus é reconhecer: Senhor, tudo que chega a mim é um reflexo da tua bondade, da tua misericórdia e da tua graça. Então Deus não estava exagerando quando Ele disse: regozijai-vos sempre. Deus não está pedindo algo impossível de praticar, e eu me refiro agora a nós que pertencemos a Ele, quando Ele diz orar sem cessar. Ele está comunicando para experimentarmos plena vida. As nossas vidas devem ser centralizadas nele. Aí faz sentido, versículos como: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Isso significa que Deus deve ser a centralidade do meu ser. Isso significa que eu preciso
ser encontrado nele, tá? Eu preciso, conforme Provérbios, reconhecer Deus em todo e em cada um dos meus caminhos. É ter Deus como centro. E aí hoje nós vamos começar, tá, a avançar nisso. E hoje nós vamos ver o seguinte, o primeiro mandamento, qual que é? Versículo 15 ou versículo 16, estejam sempre alegres. É isso que nós vamos ver hoje, tá? Irmãos, aqui não se trata de uma atitude leviana, artificial, superficial, não é isso. Tá? Não é aquele, tá tudo bem? Tá, como é que você está? Está feliz? Não. Tá? Não está dizendo que devemos fingir que estamos felizes e que devemos dar sorrisos falsos. Não, a Bíblia não está chamando nós a fazer isso. Tá? Quando muitas vezes o nosso coração está aflito, angustiado. Então eu vou botar um sorriso no rosto porque eu devo estar alegre sempre. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é o nosso exterior. Tá? A Bíblia vai falar que o coração alegre formoseia o rosto. Então, normalmente, um rosto abatido, fechado, coração apertado, coração triste. Mas entendendo um pouquinho sobre o que esse versículo diz, nós precisaríamos definir o que é alegria bíblica. Né? Mas antes de pensar sobre isso, eu penso que algumas passagens vai clarear para nós, vai lançar luz para nós sobre isso, sobre essa questão. Então, vamos lá para alguns versículos. O primeiro versículo é Romanos capítulo 15, versículo 13. Vamos dar uma olhada nesse texto. Deixa eu abrir aqui para ver se é só esse versículo mesmo. Eu acho que tem mais aqui, mas eu já confirmo. 15, 13. Ok. 15, 13. Que Deus, olha só o que eu queria pegar, um pouco do contexto, mas vamos ler apenas o versículo 13, que é suficiente para comunicar o que pretendo quanto à alegria. Olha só, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, tem tantas verdades aqui nesse texto, mas vamos tentar fazer um recorte para aquilo que mais nos interessa, tá? Nessa passagem nós vemos que a alegria, ela vem como resultado, tá? Ela é uma consequência. Consequência do quê? Tá? Olha só, vamos ler. Que Deus, ele vai estabelecendo as verdades. Deus é a fonte de esperança. E que esse Deus, que é a fonte da esperança, Paulo está dizendo que ele encha, que ele preencha inteiramente todo o teu ser com alegria e paz. Tá? Com alegria e paz. E aí ele vai fazer um recorte dizendo o seguinte, que essa alegria e paz, sendo uma realidade preenchida dentro de mim, por causa de Deus, que é a fonte da esperança, ela é uma realidade, ela é uma consequência, ela é o resultado de eu fazer o quê? Depositar a fé nele, em Deus. De modo, através, consequentemente, vocês vão transbordar de esperança. Como? Pelo poder do Espírito Santo. O que esse versículo vai apresentar para nós? Que alegria, que ter a vida inteiramente preenchida de alegria, de paz, de satisfação, de plenitude. A gente pode jogar vários sinônimos, É o resultado de alguém que conhece e confia em Deus. Olha que verdade fantástica para a gente depois concluir o que Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre.
Quando nós temos fé firme no que Deus disse, no que Ele falou, quando nós temos fé, crença, convicção nas promessas de Deus, o Espírito Santo nos dá alegria profunda, arraigada no próprio Deus, que é a fonte da esperança, irmãos. Deus é a fonte de tudo isso. Se o nosso futuro está seguro nas mãos de Deus, o que pode dar errado nas nossas vidas? Fala para mim. O que pode surgir para estragar a alegria que eu tenho por crer, por pertencer a esse Deus que é a fonte da esperança? O que pode acontecer comigo para me roubar, para tirar de mim a verdadeira alegria? Se eu pertenço a Ele, se o meu futuro pertence ao Senhor e está certo e garantido. Assim, a alegria começa com fé. Fé no que Deus sempre disse e fé no Deus que cumpre as suas promessas. Esse é o ponto. Percebe aqui como começa a ser possível o alegrai-vos sempre? Ou sempre estejam alegres, percebe aqui? Por quê? Porque a alegria, em primeiro lugar, está ligado a quem eu pertenço, ao Deus que garante um futuro seguro, certo, na sua presença, tá? Então esse verso também diz que Deus é a fonte de alegria verdadeira. O Deus de esperança enche o nosso coração de alegria, de paz. Tá? Olha só que realidade fantástica desse próximo texto, que é Lucas, capítulo de número 10, versículos 17 até o 20. É muito interessante esse texto. Esse texto é aquele momento que Jesus divide os discípulos, envia os discípulos de 2 em 2. Jesus dá autoridade para os discípulos, para anunciar, para curar, para expulsar demônios, e depois de um certo período em missão, os discípulos retornam para Jesus, e eles vão contar o que aconteceu, eles vão relatar para Jesus. Olha só o relatório dos discípulos, como é interessante, e muito mais o que Jesus vai dizer depois. Olha só. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Percebe aqui? Os discípulos estão radiantes, eles haviam visto Jesus expulsar demônio, eles haviam visto Jesus curar, mas eles nunca tinham exercido isso, não tinham autoridade. Para cumprir a missão, Jesus os envia e dá autoridade. E eles voltam agora dizendo: Senhor, os demônios partem em retirada quando no teu nome nós os expulsamos. Quando nós damos ordens. Sabe o que Jesus vai dizer? Olha o próximo versículo. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. E ele continua e diz: mas não se alegrem, que não seja a fonte da alegria de vocês, que não seja motivo de alegria, tá? Que não se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão escritos no céu. Olha o que, irmãos, os discípulos aqui, eles estão alegres com o resultado da obra. E Jesus os convida a se alegrar por quem eles são. Jesus os convida a se alegrar pelo fato de que eles pertencem a Jesus e os nomes deles estão escritos no livro da vida. E não pelo resultado do praticar as coisas. Olha o próximo texto, 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 4.
proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. De quem João está falando? De Jesus. Então ele está dizendo, nós estamos anunciando para vocês aquele que já existia desde o princípio. Aquele que ouvimos, aquele que vimos, aquele que com nossos próprios olhos nós o vimos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora, nós testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Olha a mensagem de João. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. Para quê? Para que tenham comunhão conosco. E também para que a nossa comunhão, né, e a nossa comunhão, ele diz, é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos aqui, esse é o versículo principal para o que eu quero. Escrevemos tudo isso, escrevemos essas coisas, para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Que coisas? O que ele acabou de escrever, o que ele ainda está escrevendo, que são os próximos capítulos, mas o eixo principal é o seguinte: nós estamos escrevendo algo para que a alegria de vocês seja plenamente, seja completa, seja igual à nossa. E a alegria é a seguinte: ele existia desde o princípio, ele se revelou a nós o conhecemos, nós vimos, e nós agora estamos anunciando a vocês. A fonte de alegria que João transmite aqui para nós é ter e manter comunhão com Deus. Comunhão com o próprio Deus é o nosso maior tesouro. Percebe aqui? Como é que começa a fazer sentido o que Paulo diz? Alegrai-vos sempre. Existe a chance de um dia, aquele que pertence ao Senhor, não ter mais comunhão com o Senhor e ser separado do Senhor, e perder essa comunhão conquistada na cruz do Calvário. Existe essa chance? Será a profundidade? Será a fome? Será a nudez? Serão os perigos? Serão algum demônio? Será o próprio Satanás capaz de nos separar do amor em Cristo Jesus? Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Então alegrai-vos sempre. Nós conhecemos, nós caminhamos com Deus. Ele é a fonte de nossa alegria, tá? Agora, o problema é o seguinte, a pergunta: você tem feito Deus a sua fonte de alegria, de satisfação? Porque se não, aí sim faz sentido o estar abatido de forma circunstancial pelas coisas. Porque se para você o dinheiro é a fonte de alegria, o que é que vai acontecer quando você não tiver? Vai ficar abatido, né? E como ele é escasso, né? Oh, coisa difícil, né? Necessário para as nossas transações, compra, venda, sobrevivência aqui, né? No que diz respeito a negociarmos. Mas como é difícil. É o dinheiro a sua fonte de alegria? Então você vai viver, olha, uns bons apuros. Vai... A tristeza, a aflição, a angústia, a insônia, o problema, e aí é um monte de coisa. A gastrite, como é que é o nome daquele que sente no coração, aquela arritmia? Até arritmia, um bocado de coisa faz parte. A sua fonte de alegria, de segurança é o dinheiro, então se prepare para o sofrimento. Se a sua fonte de alegria, tá, é buscar a fama, o reconhecimento, o aplauso, você vai viver buscando e nunca vai estar satisfeito. Você vai ser um mendigo de elogios. Você vai viver arrastando-se, implorando pelo like, pelo reconhecimento, pelo aplauso. E isso não vai te satisfazer.
Se a fonte da sua alegria é a busca por uma saúde plena, eita, lascou-se. Talvez para alguns, em alguns momentos da vida, vai estar em plena forma, né? Mas isso vai acabar. O que tem sido a sua fonte de alegria? Se for o próprio Deus, o conhecer, o pertencer a Ele, o ser Ele, né, conforme aquele hino que nós cantamos, né, eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nada e ninguém pode mudar essa verdade de que eu pertenço ao Senhor. Isso é motivo de alegria. Alegria, então, pensando em uma definição, é a emoção do coração que vem de nossa fé em Deus e em suas promessas. Alegria, tá? É confiarmos em Deus, que é a fonte. E por isso deveríamos procurar nele e somente nele a alegria. Para mantermos a nossa alegria em Deus, nós devemos andar em comunhão íntima com Ele, evitando o quê? O pecado. Mas no mesmo texto que João vai falar isso, ele vai continuar e ele vai começar a falar do pecado. Ele vai falar do problema que nós temos, que nós mentimos, que nós, né? Aí o versículo 9, projeta lá, Fernando, o versículo 9, para resolver o nosso problema. Olha só o que ele diz. Mas se confessarmos os nossos pecados. Primeiro não é, se você tiver pecado. Não, você tem, eu tenho, eu falho, você falha. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não tem se alegrado sempre? Se isso tem acontecido, é porque os seus olhos estão fixos em alguma coisa como fonte nutridora de alegria. O que você precisa fazer? Senhor, me perdoe. Senhor, eu tenho errado, eu tenho alimentado o meu coração com coisas que não vão me dar essa alegria. E quando nós fazemos isso, isso tem a capacidade de tirar de nós coisas que deveriam nos dar alegria, como, por exemplo, o estarmos aqui hoje. Isso tem que ser alegre. Tem que ser um momento de alegria, porque juntos na presença de outros que conhecem o Senhor, nós estamos adorando aquele a quem se revelou. Mas quando o nosso coração, os nossos olhos estão voltados para objetos, para coisas finitas, até isso é roubado de nós. O que eu preciso fazer? Se volte para o Senhor. Peça perdão ao Senhor. Trilhe na direção de Deus e você vai desfrutar de alegria sempre. De alegria sempre. Então, caminhando aqui, para a gente finalizar, deixe-me fazer a leitura dessa parte aqui. A razão que nós sempre podemos ter alegria, em toda circunstância de vida, é por termos um relacionamento com Deus. Nós perdemos nossa alegria quando nós duvidamos e esquecemos do poder e da presença de Deus conosco. Deus é o nosso Pai amado. Nós somos filhos dele. Nada muda isso. Tá? Ele está presente conosco. Promessas da palavra do Senhor. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se alegre. Alegrai-vos sempre. Tá? Não vamos ter medo, porque o que pode nos fazer o homem mortal? O que pode o homem fazer contra nós, irmãos? Quando nós somos zombados por causa de Cristo, tá? Se alegre. Se alegre porque a recompensa no céu, Jesus diz, será grande. Quando as situações se levantam contra nós, pessoas invejosas, caluniadoras, tá? Se levantam contra a nossa honestidade, a nossa verdade, alegrai-vos, é o que a palavra de Deus vai dizer. Alegrai-vos em toda e qualquer situação. Quando passar por todo tipo de provação, Tiago vai dizer,
alegrai-vos. Porque tudo isso simplesmente está fazendo, sabe o quê? Está mostrando que você faz parte de um processo de purificação e santificação que Deus começou. Pedro vai dizer isso. Pedro vai dizer para nos alegrarmos na provação, porque a provação é como fogo que purifica o ouro, a prata. Quanto mais calor, quanto mais fogo, mais purificado e mais valoroso será o metal. Aí Pedro vai falar isso, que as provações nas nossas vidas, elas têm a capacidade de mostrar para quem? Para nós, porque Deus já conhece. Mostrar para nós se essa fé que eu digo ter depositado em Deus, se ela é verdadeira ou não. Se ela for verdadeira, eu vou estar mais parecido com Jesus, mais confiante em Jesus, tá? E isso serve para a minha edificação, e isso serve para a glória do nome do Senhor. Alegrai-vos. Percebe como que faz sentido nos alegrarmos nas provações? Não é sentir alegria na dor, sentir alegria com o problema, mas sentir alegria que através daquele problema, Deus está trabalhando na minha vida para me levar mais para perto dEle, mais dependente dEle, mais próximo dEle. Tá? E assim, irmãos, nós podemos nos alegrar sempre. Tá? Mas nós não podemos ter aquela alegria se nós não estivermos em comunhão com Deus. Não tem como ter essa alegria que Paulo diz. É impossível se alegrar sempre quando nós não temos comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus, ela começa a partir do momento em que eu reconheço, eu sou um pecador perdido. Eu preciso do perdão que Jesus oferece. Eu me volto para Cristo. Tá? E eu o confesso no sentido de eu reconheço, Senhor, sou um pecador. Estou perdido, preciso do teu perdão. Preciso da tua graça, preciso da tua cura. Senhor, me salve. E a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Aí nós podemos, a partir de então, começar a ter condições, capacidade, poder para estar sempre alegre. Porque Ele agora é conhecido. Eu o conheço. Eu sou do meu Senhor. O meu Senhor é meu. Eu posso me alegrar. A comunhão com Deus e o nosso relacionamento já tendo sido, conhecido e pertencendo a Ele, pode ser arranhado, pode ser maculado, pode ser, danificado pelo pecado que continua a habitar na minha vida. Não a ponto de perder salvação, isso não existe. Não se perde nunca aquilo que não se tem, que tem. Salvação, não. Quem conquistou essa salvação? Fui eu. Então essa você perde. Porque essa não é salvação. A salvação que o Deus Criador que se revela, compra com seu próprio sangue, ninguém é capaz de nos separar do amor de Cristo. Mas por causa do pecado, nós podemos, de repente, estar perdendo de viver aquilo que Deus espera que vivamos. Perdemos de desfrutar paz, conforme Paulo vai escrever em outra parte, que excede todo entendimento. O que é uma paz que excede entendimento? É diante das adversidades, diante das lutas, diante do contrário da lógica, eu descansar em um Deus que está no controle. Ele está no controle. Eu não estou entendendo, eu não estou gostando, mas eu confio num Deus que sabe o que está fazendo. Em um Deus que não erra, em um Deus que não se atrasa, em um Deus que não me desamparará. Senhor, porque Tu és meu, porque estás no controle, em Ti eu me alegro. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Tá? A pergunta que faço é, como você está? Deus já é a fonte da alegria para você? Se é, você tem vivido essa verdade?
Você tem se alegrado sempre? Ou você tem permitido as situações da vida ser uma dificuldade? Eu gostaria de cantar uma música, se não der, não tem problema. Eu não pensei antes, né? A Giovana está na salinha? É aquela música que nem sei o número, me ajudem aí, né? Riquezas não preciso ter, mas sim celeste